Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar aqui a nossa disciplina de Fundamentos da Economia, tá? Me apresentando para vocês, professor Rondinelli, e nós vamos trabalhar os fundamentos da economia aqui em 5 e-books, tá? Esse é o nosso primeiro e nós vamos detalhando passo a passo do que vai comportar essas informações sobre os fundamentos da economia. Bom, então vamos já seguir. O que é que nós vamos tratar nesse nosso primeiro e-book? Nesse primeiro e-book, nós vamos tratar conceitos básicos e os recursos de produção, certo? Então, conceitos básicos da economia, dos fundamentos da economia, e vamos também trabalhar alguns recursos que nós chamamos aqui de recursos de produção. Aí vão ter fatores, vão ter os agentes econômicos, tá? Então vão ter vários pontos aí que a gente vai detalhar aí na sequência. Bacana? Então vamos lá. Só falando um pouco sobre a estrutura do nosso e-book e sobre a estrutura também dessa nossa disciplina, eu coloco aí, neste e-book vamos apresentar de forma objetiva conceitos básicos da economia e os recursos de produção. Então, nós vamos trabalhar as necessidades dos participantes da economia, dessa composição de economia, tá? Os bens econômicos, os serviços, além também do conceito de classificação dos agentes econômicos. Esse aqui é o primeiro de uma série de 5 e-books, certo? Que vão compor essa nossa disciplina de fundamentos da economia. Bom, nós já vimos, vocês já viram com outro professor, os fundamentos da administração e agora nessa parte da disciplina a gente está vendo fundamentos da economia. Ok? Seguindo aqui o nosso e-book, sigam aí que a gente vai contextualizar todo o assunto, tá? Alguns conceitos fundamentais econômicos. No século XIX, o Alfred Marshall, ele disse que a economia procura estudar os negócios comuns da vida da humanidade. E hoje, tá, a economia continua fazendo esse estudo. Então, continua estudando e tentando entender como esses negócios comuns funcionam na rotina, no dia a dia das pessoas. E nós colocamos aqui, eu coloquei para vocês aqui 3 questionamentos básicos e no decorrer nós vamos responder. Então, como funciona o sistema econômico? Como é que funciona o sistema econômico dentro dessa relação de necessidade pessoal, de necessidade social? Quando e por que o sistema econômico entra em crise? Nós sempre vimos essa questão da crise do sistema econômico. Então, quando e por que esse sistema econômico entra em crise? Quais as influências dos comportamentos das pessoas e das empresas e governo nessa montagem do cenário econômico, tá? Então, esses questionamentos nós vamos começar a responder parte deles aqui nesse nosso e-book, tá? E eu diria que é o princípio de um contexto aqui nesse e-book. E nos próximos a gente vai deixando essa resposta cada vez mais estruturada. Ok? Então, em resumo, nós podemos dizer que a economia estuda a forma de se administrar os recursos escassos com alguns objetivos. Objetivo de produzir bens e serviços e também distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Então, é isso que a economia estuda, tá? E é isso que a gente vai detalhar. Então, o que é que ele faz aqui? Deixa eu só pegar aqui canetinha, certo? A gente dá uma melhorada. Pronto. Recursos escassos. São avaliados os recursos escassos, tá? A quantidade de recursos que existe ali para o desenvolvimento dos bens, desenvolvimento dos serviços para fornecimento à sociedade. Tá? São produzidos os bens e os serviços também, e eles devem ser distribuídos, tá, para os membros da sociedade. Então,
Em resumo, a economia estuda essa relação da administração dos recursos escassos, da produção dos bens e serviços e a da distribuição para os membros da sociedade. Sendo que tem um detalhe, quem solicita, né, a produção desses bens, quem solicita a produção desses bens é a sociedade. Então, a origem de tudo vem lá do indivíduo, vem lá da sociedade. Ok? Dando sequência, nós temos um questionamento aqui, tá? O que são os recursos produtivos? O que são esses recursos produtivos? E o que são, tá? Ou fatores de produção, recursos produtivos ou fatores de produção. Os recursos produtivos ou fatores de produção são elementos indispensáveis, tá? Vocês vejam aí, indispensáveis, utilizados no processo de fabricação dos mais variados tipos de bens e utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Então, o que são esses recursos e o que são esses fatores? São os elementos que são utilizados ali para a produção de bens e serviços para atender o desejo da humanidade, o desejo da sociedade. Ok? Quais são os desejos? Alguns desejos eu coloquei aqui nessa imagem. Então, as necessidades das pessoas vão além do consumo de alimentos, tá? Água e ar. Ela atinge também bens de consumo, como a própria televisão, tá? E automóveis, aí tem máquinas, sapatos, carros, tá? São diversos, são todos os desejos, todas as necessidades da humanidade. Ok? Então vamos lá, vamos identificar uma família. A família ela vai ter as necessidades, né? São necessidades que devem ser satisfeitas, né? Através da compra, da aquisição de bens e serviços, tá? E veja que essa família, de forma individual, ela supre as suas necessidades. E veja também essa família agora dentro da sociedade. Então, a economia ela vai estudar desde o indivíduo, desde a necessidade do indivíduo e a necessidade da sociedade também, que é quando esse indivíduo é visto, é estudado dentro da sociedade como um todo, certo? Então, precisa ser definido o que vai produzir, certo? Para quem vai ser produzido, quando será produzido e quanto será produzido, certo? Sempre fazendo essa relação de produção baseado nos recursos escassos, certo? Então, preciso satisfazer as necessidades da família, preciso satisfazer as necessidades da sociedade. Só que essa produção de bens e serviços eu tenho que considerar que eu possuo recursos escassos para essa produção. Por isso que eu preciso de saber o que eu devo produzir, para quem eu devo produzir, quanto eu devo produzir e quando eu devo produzir também. Então, diante de toda essa formação de cenário, a sociedade precisa gerenciar bem os seus recursos, tá? Principalmente, como eu falei, principalmente se considerarmos que estes recursos, de maneira geral, são escassos, certo? Então, essa escassez de recursos vai explicar muito o que é a economia, certo? Essa administração dos recursos escassos e essa necessidade de produzir para satisfazer as necessidades humanas. Então, o que é a escassez da economia? Só dando mais uma ênfase a essa questão da escassez, porque é muito importante. Então, a escassez configura-se quando os recursos são limitados em termos de quantidade disponível para o uso imediato. Naturalmente, uma família não pode ter todos os bens que deseja de forma imediata. O mesmo vai ocorrer
com a sociedade. Então, eu sempre vejo a família ali de forma individual, certo? E depois vejo a família lá dentro da sociedade. E falando um pouco mais também sobre as necessidades humanas. O que são as necessidades humanas? Então, necessidades humanas são aquela sensação de carência, tá? E também unida a essa sensação de carência, unida ao desejo de satisfazer essa necessidade, de se satisfazer essa carência, tá? Então, mostra aqui na imagem a necessidade, a carência mostrada pelo homem ao não possuir um automóvel, tá? Mas ele tem um desejo de satisfazê-lo, tá? de satisfazer essa carência, e quando ele une essa carência e esse desejo, ele forma ali a sua necessidade. E a partir do momento que ele adquire o bem, ele está participando da formação do sistema econômico, certo? Então, as necessidades humanas, nós podemos dividi-las em dois pontos principais, que são as necessidades primárias e as necessidades secundárias. As necessidades primárias, elas também podem ser chamadas de necessidades naturais ou vitais. Quais são essas necessidades? São aquelas imperiosas, isto é, que devem ser satisfeitas para garantir a subsistência do homem, tá? Então elas são imperiosas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela precisa obrigatoriamente ser sanada, ser atendida. Quais são os exemplos? Alimentação, habitação, vestuário, medicamento. Então essas são necessidades básicas, necessidades imperiosas, ok? O outro grupo das necessidades humanas nós podemos chamar de necessidades secundárias, que também pode receber o nome de necessidades sociais ou artificiais, que são aquelas necessidades que foram criadas pela civilização humana, tá? O não atendimento dessas necessidades secundárias implica apenas num sofrimento que não pode ser considerado como sofrimento fatal, tá? Então o homem pode viver sem saciar essas necessidades secundárias sociais ou artificiais. Alguns exemplos: cinema, rádio, celular e vários outros, né, exemplos nós podemos citar. Ok, bacana? Entendido aí essa relação, nós vamos agora para um pouco mais de detalhe, tá? Um pouco mais sobre as necessidades humanas. Então, segundo a pirâmide de Maslow, tá? As necessidades obedecem uma hierarquia. Então, eu tenho primeiro que ter as necessidades básicas para depois ir para as demais necessidades, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, segundo a teoria, né, da pirâmide, teoria das necessidades humanas do Maslow. Eu vou ter aqui o seguinte. Então, só contextualizando, a teoria das necessidades humanas é conhecida como uma das mais importantes teorias de motivação, sendo referência para diversos autores nas áreas da psicologia, do direito, da administração e da própria economia, que é o que nós estamos tratando agora. Ok? Então, esta teoria da pirâmide, tá? Logicamente é representado pela pirâmide, onde a base se encontra, na base da pirâmide se encontram as necessidades mais básicas, tá? Pois elas são diretamente relacionadas com a sobrevivência. Então são necessidades que nós classificamos agora há pouco como necessidades primárias, certo? Um indivíduo ele só sente desejo de satisfazer as necessidades de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para realizar esses desejos vem de forma gradual. Eu satisfaço a primeira etapa, depois vou para a segunda etapa e depois vou para as demais etapas. Vamos detalhar um pouco aqui.
um pouco mais sobre as necessidades individuais, nós temos o seguinte. Aí eu tenho a composição aqui da pirâmide, certo? A pirâmide de Maslow é dividida em 5 grupos, tá? Quais são eles? O primeiro grupo, que eu vou exemplificar como comida, água, abrigo, são as de necessidade de fisiologia. Aí eu tenho depois necessidade de segurança, depois eu tenho as necessidades sociais, de status e estima e de realização pessoal, que é o último estágio ali da pirâmide. Então vamos repassar um pouco aqui cada uma delas, tá? Nesse primeiro estágio, na parte mais básica, o que é que eu tenho? Eu tenho necessidades de fisiologia, tá? Que são as necessidades fisiológicas, que são as mais importantes dentro dessa estrutura da pirâmide para os seres, tá? E sem elas é impossível motivar ou satisfazê-los deste modo, as necessidades são representadas na base da pirâmide. Alguns exemplos dessas necessidades: comida, água, abrigo, sono, certo? Então, eu preciso primeiro satisfazer as minhas necessidades de fisiologia para depois eu ir para a próxima necessidade do ser, ok? Qual a próxima necessidade? A próxima necessidade envolve a segurança. Então, envolve a estabilidade básica, tá, do ser humano, que deseja ter segurança física, deseja ter segurança dos recursos financeiros e deseja ter segurança da família e da saúde. Então, eu saio das minhas necessidades fisiológicas, tá, necessidades de sobrevivência, e passo para o estágio de necessidade de segurança, onde eu vou procurar segurança patrimonial, eu vou procurar segurança física, vou procurar segurança da minha família, certo? Para eu me satisfazer, eu busco essa segurança. No terceiro estágio, o que é que eu tenho? Eu tenho necessidades sociais. Essas necessidades sociais vão estar relacionadas à atividade social, como a amizade, a aceitação social, suporte familiar e também a relação amorosa. Bom, próximo estágio, que é o nosso quarto estágio, nós temos status e estima, tá? Ocorrem depois que as necessidades sociais são supridas. E algumas necessidades de status são as seguintes: autoconfiança, reconhecimento, seja reconhecimento profissional, tá? Conquista, respeito dos outros e confiança. Então já estou aqui no meu quarto estágio. E por fim eu venho para o meu último estágio da minha pirâmide, que ela vai falar sobre a realização pessoal, tá? Então já tenho um reconhecimento lá na empresa que eu trabalho, tá? Já tenho um reconhecimento dentro da minha família, todos já conhecem a minha importância dentro da sociedade, e eu passo para a minha realização pessoal, tá? Alguns conceitos lá da minha status e estima também podem configurar essa minha necessidade de desejo de realização pessoal. Então, a pessoa neste nível gosta de resolver problemas, possui um senso de moralidade e gosta de ajudar aos outros. Senso de moralidade criado dentro de todo esse contexto, né, da pirâmide, desde lá do início, desde do local que se convive, né? Suprir esta necessidade equivale a atingir o seu nível mais alto, né, de alto potencial enquanto ser humano. Então esse é o último estágio da realização pessoal, certo? Alguns exemplos, vou voltar aqui, alguns exemplos da realização pessoal: criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Alguns exemplos do status: reconhecimento, status, autoestima, tá? Então, existe uma ajuda aqui também nessa relação da pirâmide, né? É um alicerce, a gente começa aqui pelo alicerce da comida, água, abrigo e sono. Depois venho para a questão da família, depois venho para a questão comunitária, questão social, depois venho
para o reconhecimento de tudo que eu fiz nos estágios anteriores, de tudo que eu sou, e depois vou para a minha criatividade, talento e desenvolvimento pessoal, para fechar aí essa pirâmide, tá bom? Nós vamos fazer 2 vídeos, tá? Desse e-book, então eu encerro essa primeira parte aqui do e-book, certo? Encerro aqui nessa pirâmide e nós já vamos falar no próximo vídeo sobre os bens econômicos e a gente vai finalizar esse assunto aqui somente no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então valeu, bacana. Espere o próximo vídeo aí, vai sair rapidinho, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.